E aí, seres, como vocês estão, pessoas? Espero que bem. Do nada, nós vamos ler. Eu usei muito esse livro para estudar e eu agora vou deixar ele aí registrado na íntegra. Vocês podem ter alguma serventia, mas eu gostaria de dar uma revisãozinha mix. E então a gente vai fazer o livro da anatomia humana, a gente vai ler sobre anatomia humana. Eu disse que a gente ia ler sobre coisas aleatórias aqui nesse canal, que aqui vai ser uma biblioteca virtual, então preparem-se para sempre receberem livros totalmente aleatórios, de temas e coisas que me interessam, né? Realmente, que eu acho que o foco... Gosto muito de compartilhar, mas o foco realmente é ler aquilo que eu gosto. E aí eu resolvi, eu ganhei esse livro na época da faculdade e eu resolvi relê-lo. Fica aí também pra galera que vai chegar, vai precisar. Eu acredito que os estudantes da saúde, principalmente a galera aí que gosta de estudar e que precisa às vezes de se apoiar também, vai gostar às vezes de ouvir o livro, viu? É interessante. Vou deixar aí registrado, acredito que vai demorar um bom tempo, porque é que nem a Bíblia. Agora, eu acho que ele é um pouco maior que a Bíblia. Esse aqui tem. Ele tem. Mas eu acho que também tem menos, porque tem muitas imagens. Ele tem não, tem só 100 páginas a mais. Nem é isso tudo, né, na verdade. Porque muito aqui é do índice, peraí. 861. Esta edição aqui é do Ernest Gardner, Donald J. Gray e Ronan O'Reilly. Isso, O'Reilly. De Wayne State University, Stanford University e St. Louis University. É um estudo regional do corpo humano, com ilustrações de Caspar Henselman. Se eu tiver errado alguns nomes, vocês me corrijam aí e me desculpem. Eu vou ler só o que foi interessante também, né, gente? Aqui logo no início, ó, tem uma página aqui, depois que fala sobre essa imagem aqui. É do Andreas Vesalius, que nasceu em 1514, morreu em 1564, que criou a obra De Humani Corporis Fabrica, que forneceu a base da anatomia moderna. Esse retrato ele é reproduzido de frontispício The Illustration from the Works of Andreas Vesalius of Brussels, eu não sei ler, por J.B. de CM, de Saunders e os livros, né? Tá, isso eu acho que só pra quem for pegar mesmo. E eu não vou ler o prefácio deste livro, porque e vou pular direto pra introdução, ok? E aí a gente vai começar na introdução do capítulo 1. Introdução, capítulo 1. Ronan O'Reilly. Pois eu acho que eu vou até olhar no coisa aqui pra você. Isso mesmo, Ronan O'Reilly. Então vamos lá. Anatomia e suas subdivisões. Anatomia, ela é a ciência da estrutura do corpo. Quando usado sem qualificação, o termo é aplicado usualmente para a anatomia humana. O vocábulo é derivado indiretamente do grego anatome, um termo formado de ana, significado neste caso, entre aspas, em partes, e tome, significado, entre aspas, corte. Compare as palavras tomo, micrótomo e epítomo. Do ponto de vista etimológico, o termo dissecação diz que significa separadamente e secare, que significa cortar. É o equivalente latino ao grego anatome. A anatomia escreveu Vesalius no prefácio para sua fábrica 1543. Entre aspas, deve realmente ser considerada como fundamento sólido de toda a arte da medicina e a sua preliminar essencial. Além disso, é um ponto frequentemente esquecido é de que o estudo de anatomia introduz o estudante de medicina para a maior parte da terminologia médica. A anatomia está para a fisiologia, como a geografia está para a história. Fernel, essa frase. Isto é,
ela provê o local para os eventos. Embora o interesse primordial da anatomia esteja na estrutura, a estrutura e a função devem sempre ser consideradas simultaneamente. Além disso, por meio da anatomia de superfície e radiológica, deve-se dar ênfase à anatomia do corpo vivente. Como outro autor expressou a este respeito, eu não posso apresentar-lhes todo o valor e interesse deste antes negligenciado aspecto da anatomia de superfície. Muitas vezes, os estudantes vêm a perceber a sua importância somente quando eles se encontram ao lado do leito ou da mesa operatória do seu paciente, ocasião em que o primeiro dado que se lhes depara é o que consideravam o último menos importante. Os métodos clássicos de exame físico do corpo e o uso de alguns dos vários escópios, entre parênteses, Scopus observador. O estetoscópio e o oftalmoscópio devem ser incluídos em um curso de anatomia. O estudo radiológico facilita completar a compreensão do caráter variável da anatomia e fisiologia no vivente. E a importância da variação deve ser tida constantemente em mente. Em relação ao tamanho das partes estruturadas, a anatomia é habitualmente dividida em anatomia macroscópica, anatomia microscópica ou histologia. Os termos anatomia microscópica e histologia são atualmente usados como sinônimos em inglês. O vocábulo histologia é derivado das palavras gregas histos, significado tecido ou teia, e logos, significado ramo do conhecimento. Embora a presente obra se refira principalmente à anatomia macroscópica, os dois aspectos macro e microscópico devem ser estudados em íntima conexão. O corpo humano deve ser considerado não somente na sua forma definitiva, mas também no seu desenvolvimento. A embriologia é o estudo do embrião e do feto, isto é, o estudo do desenvolvimento pré-natal. O desenvolvimento continua depois do nascimento e, consequentemente, o termo anatomia do desenvolvimento deve ser usado incluindo o desenvolvimento pré- e pós-natal. A anatomia pediátrica é o estudo da estrutura da criança. O estudo das más formações congênitas é conhecido como teratologia. Más formações congênitas, teratologia. Em geral, obras tratam da anatomia humana são dispostas sistematicamente, baseadas nos vários sistemas do corpo, esquelético, muscular, digestivo e etc., ou regionalmente, de acordo com as suas subdivisões naturais principais do corpo, cabeça, pescoço, membro superior, tórax, etc. Neste livro, depois de ser tratada a disposição geral dos sistemas em uma série de capítulos introdutórios, o restante da obra segue, em geral, o critério regional. Este plano regional foi adotado principalmente porque a grande maioria dos cursos práticos de anatomia humana adora dissecação regional. A anatomia considerada em base regional é frequentemente denominada anatomia topográfica. A anatomia comparativa, na qual a estrutura de várias espécies é estudada, comparada, abrange um campo de estudo muito amplo. Para a compreensão das breves referências anatômicas comparativas feitas nesse livro, as seguintes informações básicas, devem ser tidas em mente. O fílum cordata tem uma denominação derivada do notocórdio, uma estrutura em forma de vara situada dorsalmente. Os cordados geralmente possuem um notocórdio durante certa fase do seu desenvolvimento. Gente, eu sou mineira e eu não vou ficar tentando ler sem o R, não, eu sou do interior. Toda vez eu fico tentando me corrigir, mas me desculpa, eu não vou corrigir não. As minhas palavras são corretinhas, mas o R vai ser puxado. Com muito amor. Às vezes é automático, então, né? Entre os cordados, os animais com vértebras constituem o subfilum vertebrata. Os vertebrados são geralmente subdivididos em 5 classes: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. As últimas 4 classes de ferros, as últimas 4 classes são animais terrestres e, com exceção de certas formas sem membros, possuem 4 membros. São, por isso, grupados como tetrápodes. Tetrápodes, né? Que significa tetra, 4 e pous, pó dos pés.
Nos répteis, o desenvolvimento é geralmente mais complexo, sendo essas classes reunidas como amniotas, derivado do ânimo, uma das membranas fetais. Os peixes e anfíbios são denominados amniotas. O grupo maior dos anfíbios é conhecido como eutéria, ou mamíferos placentários, que são derivados da placenta. No livro contém a autoria de onde estão essas referências, pelo que eu estou vendo aqui. Como, por exemplo, anatomia, termos anatômicos, tipo assim, são os livros gerais mesmo, onde tem os termos anatômicos, porque tá tudo em inglês aqui, ó. A originação e a derivação, então tá os autores aqui, você não vou ler não. Terminologia anatômica. Uma das seguintes obras sobre etimologia deve ser consultada frequentemente, que são as obras, né, que eles falam aqui. Os termos anatômicos, origem e derivação, a originação para os termos médicos e a história pelo mundo, né, de Springfield, de 1958. Aí o livro tem, né, esses livros, isso aqui é só para nosso estudo mesmo, não precisa. Foi estimado que, em fins de século XIX, aproximadamente 50 mil nomes anatômicos estavam em uso para cerca de 5 mil formações do corpo humano. Em 1985, contudo, uma lista de cerca de 4.500 termos foi preparada e aceita em Basileia. Este sistema de nomenclatura é conhecido como Basilenomia Anatômica, abreviada BNA, como Basinomia Anatômica. E é em latim, Basilenomia Anatômica. E é em latim. Previa-se em revisões ulteriores que seriam necessárias, e essas foram empreendidas principalmente na Inglaterra e na Alemanha. A primeira terminologia preparada e aceita pela Anatomical Society of Great Britain e Ireland é ainda a melhor fonte de tradução dos termos latinos para o inglês. É porque são obras de consulta mesmo, para a gente entender os termos. Em Paris, em 1955, um acordo internacional foi alcançado para um sistema latino de nomenclatura, baseado amplamente na BNA. Essa nómina anatômica, com emendas em New York em 1960, é traduzida para o inglês, onde aplicável, é usada totalmente nesse livro, embora sinônimos sejam frequentemente indicados. Entre os princípios adotados no preparo da nova NA, N.A, os seguintes são dignos de nota: que com muito limitado número de exceções, cada estrutura seja designada por um único termo, que os termos na lista oficial sejam escritos em latim, mas cada país tem liberdade de traduzir os termos latinos oficiais para o próprio vernáculo para fins de ensino, que os termos sejam, em primeiro lugar, fáceis de memorizar, nas preferências que tenham algum valor informativo ou descritivo, e que os epônimos não sejam empregados. Então, a linguagem medicinal tem que ser universal. Na linguagem científica, a palavra epônimo é usada para um termo ou uma frase formada do nome de uma pessoa. Exemplos: epônimos são Ampere, On, Volt, Rontegenologia, ou Estaria, derivada de seu Wister, de 1761 a 1818, anatomista americano. Epônimos em anatomia devem ser evitados. São usados totalmente ao acaso. Nada e frequentemente faltam a verdade histórica, porque em muitos casos a pessoa comemorada não fora de modo algum a primeira a descrever a estrutura. Paul Part, não sei se fala assim, vou deixar, por exemplo, não foi o primeiro a notar o ligamento linguinal. Termos de posição e direção. Toda descrição em anatomia é expressada em relação à posição anatômica, em uma convenção pela qual o corpo está ereto, com a cabeça, os olhos e os dedos dos pés dirigidos para a frente e com os membros superiores pendentes para o lado, de modo que as palmas das mãos fiquem voltadas para a frente. Isso não significa que a posição anatômica seja de repouso. Muitas vezes, porém, é necessário descrever a posição de vísceras também em decúbito dorsal, por ser esta posição na qual pacientes são frequentemente examinados em clínica. O plano mediano é um plano imaginário vertical de secção que passa longitudinalmente através do corpo e o divide em metades de direita e esquerda. O plano mediano intercepta a superfície ventral dorsal do corpo, nas chamadas linhas medianas anterior e posterior. É um erro comum referir-se à linha mediana do corpo quando se trata do plano mediano. Todo plano vertical através do corpo paralelo ao plano mediano é chamado plano sagital.
Os planos sagitais são assim denominados devido à sutura sagital do crânio, a qual são paralelos. A este respeito, deve ser notado que o termo parasagital é redundância. Qualquer plano paralelo ao sagital é ainda sagital. Todo plano vertical que intercepta o plano mediano em ângulos reto e divide o corpo em partes ventral e dorsal é chamado plano frontal ou coronal. Todo plano vertical, o termo plano horizontal refere-se ao plano perpendicular e ambos os planos mediano e coronal. Ele divide o corpo em parte superior e inferior. Outros planos, como transpilórico, empregados somente em referência ao tronco, serão indicados nas secções respectivas. Deve ser notado que o termo transverso geralmente tem o significado habitual de estar através, isto é, simplesmente em ângulo reto com uma secção transversa de uma artéria, e não é transversa através da mão, é horizontal, ao passo que uma secção transversa através do pé é coronal. O termo medial significa mais próximo do plano mediano e lateral, significa mais afastado dele. Assim, na posição anatômica, o polegar é lateral ao dedo mínimo, ao passo que hallux é medial ao dedo mínimo. Polegar é lateral ao dedo mínimo. Intermédio significa situações entre duas formações, nas quais uma é lateral e outra é medial. No membro superior, radial significa lateral e ulnar significa medial. No membro inferior, fibular ou peroneal significa lateral e tibial medial. A borda do membro, a que corresponde seja o polegar, seja hallux, e às vezes é denominada pré-axial e ou oposta pós-axial. Esses dois termos são baseados nas disposições na disposição dos membros no embrião durante a 6ª semana pós-ovulatória, quando o polegar e o hallux estão ambos nas bordas cefálicas dos membros. Anterior ou ventral significa mais próximo da frente do corpo. Posterior ou dorsal significa mais próximo do dorso. No caso de certas partes, língua, pênis, pé, o termo dorsal toma especial significado baseado na anatomia comparativa, entre parênteses, póstero superior, anterior e superior, respectivamente, nos exemplos citados. No membro superior, o termo palmar, conhecido como volar, significa anterior. No pé, plantar significa inferior. Superior significa mais próximo do ápice ou extremidade superior do corpo. Inferior, mais próximo da extremidade inferior. No tronco, cranial ou cefálico é às vezes usado em lugar de superior e caudal para inferior. Rostral significa mais próximo da extremidade da frente, a qual corresponde à região external no embrião e à região do nariz e à boca na vida pós-embrionária. Nos membros proximal e distal são usados para indicar mais próximo e mais distante da raiz ou extremidade de conexão do membro, respectivamente. Interno e externo significam, respectivamente, mais próximo ou mais distante do centro de um órgão ou de uma cavidade. Superficial e profundo indicam mais próximo ou mais afastado da superfície do corpo, respectivamente. O termo médio é usado para a formação situada entre outras que são anterior ou posteriores ou superior. O termo médio é usado para uma formação situada entre duas outras que são anterior ou posterior ou superior e inferior, ou externa e interna, além dos termos técnicos de posição e direção. Certas expressões comuns são também usadas em descrições anatômicas. Frente, dorso, na frente de... Frente, dorso, na frente de, atrás, para a frente, para trás, superior, inferior, acima, abaixo, para cima, para baixo, ascendente, descendente. São termos que escapam à ambiguidade deste, usando somente a relação de posição anatômica. Outros termos comuns, como de baixo, são geralmente evitados. Então, não tem como confundir o lado com os termos, né, gente? Pelo jeito. História da anatomia. A falta de espaço impede tratar aqui adequadamente da história da anatomia.
No máximo, pode-se tentar apresentar em um esquema cronológico alguns dos principais acontecimentos e personagens até o século XIX. O século XX não está incluído, dado o rápido aumento e constante ampliação do campo de estudos em anatomia, e porque uma equilibrada análise e perspectiva dos fatos somente poderá ser realizada depois de terminado o século. Entre as descobertas feitas por estudantes de medicina estão os seguintes: corpúsculos vermelhos do sangue, ducto parotídico, tubos coletores do rim, venae codes minimi, gânglio pterigopalatino. Então, vou voltar aqui e ler de novo, porque aqui tem os nomes, eu acho, né? Que não sei se seria interessante citar, né? Não. Os estudantes de medicina estão os seguintes, essas descobertas. Quem descobriu o corpúsculo dos vermelhos do sangue foi Swammerdam. O ducto parotídico, Stensen. Tubos coletores do rim, Bellini. Venae cordis minimi, Debesius. Gânglio pterigopalatino, Meckel. Ilhotas do pâncreas, Langerhans. Mastócitos, Ehrlich. E a substância cromática dos neurônios, Nissl. Anatomia na Grécia antes de Cristo. A anatomia da Grécia teve a sua origem no Egito, em Alcmaeon de Croton, em 500 anos antes de Cristo. Forneceu os mais antigos registros de observações anatômicas reais animais. Hipocrates de Cos, 400 a.C., é considerado como um dos fundadores da ciência anatômica. A anatomia humana de superfície foi estudada na obra de arte da Grécia desde o ano 5 do século do quinto século a.C. Eu tenho problemas com números romanos. De anatomia da coleção hipocrática, meados do século IV a.C., é talvez o mais antigo trabalho de anatomia. Do coração da coleção hipocrática, 340 a.C., é a obra anatômica mais antiga. Aristóteles foi o fundador da anatomia comparativa. De fraturas e deslocações da coleção hipocrática contém a primeira descrição clara de anatomia cirúrgica. Herófilos de Calcedon, 300 anos antes de Cristo, foi chamado pai da anatomia. Erasistratos de Chios, em 290 a.C., foi denominado pai da fisiologia, título reservado por alguns para Galeno. Anatomia no Império Romano, antes e depois, será que está aqui? Antes e depois de Cristo, não sei. Anatomia no Império Romano. Da denominação das partes do corpo de Rufus de Éfesos, anos 50, foi o primeiro livro da nomenclatura anatômica, porque os anos eu não sei. A descrição anatômica do útero por Soranos de Efésios, no ano 100, tem sido considerada uma das melhores obras da antiga anatomia descritiva. Galeno de Pérgamo, eu acho que isso aqui é depois de Cristo. Não, né? Antes e depois. 1300, de 130 a 200, príncipe dos médicos demonstrou e escreveu sobre anatomia. Século XIV. Dissecações humanas foram realizadas na Itália e na França durante o século XIV. Mondino di Luzzi, 1276-1326, o restaurador da anatomia, realizou dissecações públicas em Bolonha, 1315, e escreveu sua Anatomia em 1316. No século XV, a anatomia foi estudada por artistas como Leonardo da Vinci, em 1452 a 1519. Ilustrações anatômicas começaram a ser impressas na última década do século XV. No século XVI, o comentário sobre Mondino, 1521, por Berengário de Carpe, 1470-1550, é o primeiro compêndio ilustrado da anatomia. A nomenclatura anatômica foi fundada por Jacobo Silvius Jacques Dubois, 1478-1555. A anatomia comparativa foi estudada extensivamente por Bellon, Fabricius, Abaquapendente e Coiter. Os dois últimos foram também notáveis embriologistas. A anatomia foi reformada por Andreas Vesalius,
Veja o frontispício de Bruxelas, em 1514 e 1564, no seu De Humani Corporis, Fábrica dos Trabalhos do Corpo Humano, 1543. As valiosas pranchas anatômicas de Bartolomeu Eustáquio, 1524 e 1574, infelizmente não foram publicadas até 1714. Outros eminentes anatomistas nessa época são Canano, Pré-Vessalino e Columbus e Falópio. O microscópio foi composto e inventado por volta de 1590 na Holanda por Zacarias Janssen, né? Século XVII, uma orientação fisiológica foi trazida para a anatomia por William Harvey, 1578-1657, na sua obra de Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus, de 1628. Os vasos linfáticos foram redescobertos nesse século. A primeira dissecação humana registrada na América teve lugar em Massachusetts. Adoro essa palavra, essa cidade. Massachusetts, em 1638. A anatomia microscópica foi fundada por Marcelo Malpighi, de 1628 a 1694. Anatomistas eminentes desta época são Fabrícius, Cassério, Thomas Bartholin e Riolan, o Moço. Notáveis em anatomia comparativa são Swammerdam, Perrot, Duvernay e Tisson. O álcool foi introduzido para conservação em 1660. Então, gente, conservação, esterilização, eles não tinham esterilização, mas conservação com álcool, né? Século XVIII. A anatomia patológica foi fundada por Giovanni Battista Morgagni. Esses eminentes anatomistas dessa época incluem Albinus e Winslow. Notáveis anatomistas comparativos foram Buffon, Daubenton, Vic Daisy e John Hunter, que foi fundador da anatomia dental. Eu estudei por isso dele. Eu estudei um livro dele que tem cada curso, mas eu não li ele todo. Museus de anatomia e cirurgia foram fundados por John, 1763-1820. E Charles, 1774-1842. Bell. A moderna embriologia foi estabelecida por Caspar Friedrich Wolff, 1733-1794. Século XIX. Os tecidos foram classificados grosseiramente em 1801 por Xavier Bichet. 1771, 1802. O Bichat, né? Aqui eu não sei como é que pronuncia. Como que pronuncia isso? Bichat. Se fosse no Brasil, ele teria sido muito zoado. Ainda bem que esses nomes não eram dados aqui. Ai. A dissecação por estudantes de medicina é feita compulsoriamente. Edinburgh, em 1826, e Maryland, em 1833. Ressurrecionistas florescem na Grã-Bretanha e Irlanda, 1750 a 1832. O último dos 16 assassinatos para a venda de cadáveres por William Burke e William Hare ocorreu em Edinburgh em 1828. O assassinato em Londres, 3 anos mais tarde, foi seguido pela aprovação de Warburton Anatomy Act em Act for Regulating School of Anatomy, em 1832, disposição pela qual era permitido o uso para dissecação de cadáveres não reclamados. A primeira lei anatômica na América foi aprovada em Massachusetts de 1831. Nossa, o povo matava o povo para estudar anatomia, gente. Vocês estão entendendo isso? Que coisa louca! A teoria celular foi proposta por vários autores, de 1808 a 1831. É proposta a teoria da evolução orgânica como um princípio em biologia.
Entre anatomistas eminentes dessa época, incluía-se Astley Cooper. Houve notáveis anatomistas comparativos, entre eles Cuvier e Meckel. A embriologia progrediu com Carl von Baer e Wilhelm His e Wilhelm Holtz. Vários escópios foram inventados entre 1819 e 1899. O estetoscópio, o otoscópio, o oftalmoscópio, o laringoscópio, o gastroscópio, o citoscópio e o broncoscópio. Estes instrumentos facilitaram o estudo da anatomia em vivo. Sociedades anatômicas foram fundadas Anatomische Gesellschaft em 1886. Anatomical Society of Great Britain em Ireland, 1887, e American Association of Anatomists, em 1868, que seria a Sociedade Anatômica Britânica e Irlandesa de Anatomia, né? E a americana, a Associação Americana de Anatomistas. A formalina foi utilizada como fixador em 1890. Os raios-x foram descobertos em 1895 por Wilhelm Conrad Röntgen. Em 1845 e 1923. A neurologista foi instituída firmemente por Ramon e Cajal, 1852 a 1834. Literatura anatômica. Livros incluindo Atlas. Entre clássicos anatômicos, a obra padrão que em língua inglesa é Queen's Elements of Anatomy, Longmans Green, London, 11ª edição, de 1908 a 1929, que são 4 volumes. As 2 obras seguintes em francês são clássicas em anatomia sistêmica. Não sei ler francês. Poirier, Acapri, não sei. São 5 volumes. Então, são 2, de Poirier e Testu. Textos minuciosos, aqui. Traité d'anatomie humaine. Porté a Charpie, Traité d'anatomie humaine, Mason, Paris, 1903-1932, 5 volumes, dos quais algumas partes alcançaram a quarta edição. Testu et la Tarajet, Traité de anatomie humaine. 2 em Paris, 9ª edição, 1948-1949. Também são 2 volumes. Então, temos 2 atlas, um em francês e um em inglês. Textos minuciosos em alemão são numerosos. Os 4 seguintes são dignos de nota. Von Barden, Handbuch der Anatomie, Meschken, Fischer, Gemna, não sei falar... 1896, 1934, não é só arranjar a garganta, gente, 8 volumes. Então, assim, ó, tem 1, 2, 3, 4 textos, eu não sei ler os nomes, eu vou ler só o autor que eu não sei se eu sei falar, que é o von Bardeleben, Beninghoff, Braus, enfim. A mais completa obra no campo de Braus, Anatomia em Meschken e Halber Kopsch. A mais completa obra no campo da histologia, isso aqui é só para título de conhecimento, né? A mais completa obra no campo da histologia é de von Mollendorf. Todas as obras mencionadas até agora são dispostas em base dos sistemas orgânicos. Entre os textos de anatomia regional, os 2 seguintes são tratados em alemão, são caracterizados pela sua belíssima ilustração, que é de von Lanz-End, de Juan Schmuth e de Perkopf. A obra mais extensa da anatomia cirúrgica em inglês é o texto nacional seguinte, de Hollingshead, Anatomia para Cirurgiões. Eu não consigo ler, algumas coisas eu até consigo traduzir, mas nossa, que difícil, que é dialogar. No português já é mais bem dizido. Não, eu acho que aí dentro da leitura aí dos 20 dos livros para trás, já completamos, esse é o 22º livro publicado, translido, né? Agora que a gente começou, nós já temos aí uma marca de 18 livros completados, inclusive, dentro de um ano. Vamos voltar aqui, né? Então, eu acho que eu vou deixar essas obras aqui que são importantes e a gente vai parar e vai passar pro esqueleto do capítulo 2. Eu acredito que é melhor, né? Que já foi.
vamos lá. Capítulo 2. Eu vou deixar uma ressalva. Como eu não tô lendo um livro sobre esses autores aqui, quem pegar essa literatura que for quiser conferir, ler na íntegra, é só pegar o livro para conferir os autores, porque eu tô lendo mesmo só para poder dar uma revisada geral na íntegra, porque muitos anos já. Nem chego perto disso. Vamos ler o capítulo 2. Então, esqueleto. Ernest Gardner. O esqueleto é composto de ossos e cartilagens. O termo ossos se reporta a estruturas que são formadas por diversos tecidos, dos quais o predominante é um tecido conectivo especializado e conhecido sob a denominação de osso. Os ossos constituem um arcabouço de alavancas, protegem órgãos tais como cérebro e coração. Sua medula dá origem a certas células do sangue. Sua substância compacta providencia o acúmulo e a troca de íons e cálcio e fosfato. O termo osteologia, significado o estudo dos ossos, deriva das palavras gregas osteon, significado osso, e logos, significado um ramo de conhecimento. O termo latino é usado nos nomes dos ossos especiais. Exemplo, os coxae, ou osso do quadril. O adjetivo ósseo é derivado deste. A cartilagem de um tecido conectivo é resistente, elástico, composto de células e fibras implantadas numa matriz intercelular firme e gelatinoide. A cartilagem é uma parte integrante de muitos ossos e alguns elementos esqueléticos são inteiramente cartilagineus. Ossos. O esqueleto compreende o esqueleto axial, que são ossos da cabeça, pescoço e tórax, o esqueleto apendicular, que são ossos dos membros. O osso pode estar presente em outros lugares que não o esqueleto ósseo. Muitas vezes substitui a cartilagem hialina em porções das cartilagens da laringe. Além disso, muitas vezes é formado em tecido mole, como em cicatrizes. O osso formado onde normalmente não existe é chamado de osso heterotópico. Tipos de ossos. Os ossos podem ser classificados segundo a forma em longo, curto, plano e irregular. Ossos longos são aqueles nos quais o comprimento excede a largura e a espessura. Compreendem a clavícula, o húmero, o rádio, a ulna no membro superior e o fêmur, a tíbia, a fíbula no membro inferior. São incluídos também os metacárpicos, os metatársicos e as falanges. Cada osso longo tem um corpo de 2 términos ou extremidades que são usualmente articulares. O corpo é também conhecido como diáfise. Os extremos de um osso longo são comumente mais largos do que o corpo e são conhecidos por epífises. As epífises são um osso em crescimento. São ambas inteiramente cartilagíneas, ou seja, se a ossificação epifisial começou, então estão separadas do corpo por um disco epifisial cartilagíneo. Clinicamente, o termo epífise significa comumente epífise óssea. A porção do corpo adjacente a um disco epifisial é usualmente mais larga do que o resto do corpo. Esta parte mais larga, ao qual contém a zona de crescimento e o osso recém-formado, é chamada de metáfise. O tecido ósseo da metáfise e da epífise continuam no adulto. O corpo de um osso longo é um tubo de osso compacto, substantia compacta, cuja cavidade é conhecida como cavidade medular ou medula óssea. A cavidade medular contém uma ou outra medula óssea, corrubra ou flava, ou combinação de ambas. A epífise e a metáfise consistem de anastomoses irregulares das traves ou trabéculas que formam o que se conhece por osso esponjoso ou reticular. O espaço entre as trabéculas é preenchido com medula óssea. As porções externas da epífise e da metáfise consistem numa delgada camada de osso compacto e osso sobre a superfície articular do extremo
e o osso sobre a superfície articular do extremo é recoberto por cartilagem, a qual comumente é a hialina. O espaço entre as trabéculas é preenchido com medula óssea. As porções externas da epífise e da metáfise consistem de uma delgada camada de osso compacto, e o osso sobre a superfície articular do extremo é recoberto por cartilagem, a qual comumente é a hialina. A diáfise de osso longo está envolvida por uma lâmina de tecido conectivo. O periósteo, este é constituído por uma resistente camada fibrosa mais externa que age como uma membrana limitante, uma interna mas celular camada osteogênica. A superfície interna do osso compacto é formada por uma delgada camada celular, o endósteo. O periósteo se continua nos extremos do osso com a cápsula articular, porém não revestem a cartilagem articular. O periósteo também serve para as inserções de músculos e tendões. Os feixes de fibras colágenas de um tendão se espraiam no periósteo. Algumas continuam para dentro e penetram no osso. Muitas vezes a zona de inserção de um tendão não é claramente nem óssea nem tendínea. Onde os tendões estão em contato com o osso, passando as suas inserções, o periósteo subjacente é muitas vezes fibrocartilagíneo. Ossos curtos. As principais dimensões dos ossos curtos são aproximadamente iguais. Os ossos curtos são encontrados nas mãos, nos pés e são constituídos de osso esponjoso, medula óssea, envolvidos por uma fina camada de osso compacto. São revestidos pelo periósteo, exceto nas suas superfícies articulares. Ossos sesamoides. Ossos sesamoides são um tipo de osso curto e são encontrados nas mãos, nos pés, alojados na intimidade de tendões ou de cápsulas articulares. Variam em tamanho e número. Alguns claramente servem para alterar o ângulo de tração em tendão. Outros, entretanto, são tão pequenos que custa-se a crer serem importantes funcionalmente. Ossos acessórios ou supernumerários são os que não estão presentes regularmente. Tais ossos são geralmente do tipo curto ou plano e são encontrados principalmente nas mãos e nos pés. São incluídos alguns ossos sesamoides de certas epífises não soldadas no adulto. São de importância médico-legal, assim quando vistos em radiografias podem ser confundidos com fraturas. O calo ósseo, entretanto, está ausente. Os ossos são lisos e estão muitas vezes presentes bilateralmente. Ossos planos. Ossos planos. Estes compreendem as costelas, o externo, a escápula e muitos outros ossos do crânio. São delgados e comumente curvados ou torcidos além de plano. Os ossos planos são constituídos de duas camadas de osso compacto com uma intermediária de osso esponjoso e medula óssea. A camada esponjosa interposta nos ossos de calvária é chamada de diploi, uma palavra grega que significa dobra. Contém muitos canais diploicos. Alguns ossos, por exemplo, o osso lacrimal, porções de escápulas, são tão finos que são formados por apenas uma delgada camada de osso compacto. As superfícies articulares dos ossos planos são envoltas por cartilagens, ou, como no caso de certos ossos do crânio, por tecido fibroso. Ossos irregulares. Os ossos irregulares são aqueles que, de logo, podem ser incluídos em outras classificações. Compreendem muitos ossos do crânio, as vértebras, os ossos do quadril. São constituídos, na maior parte, por osso esponjoso, envolto por uma delgada lâmina de osso compacto. As porções dos ossos irregulares são totalmente delgadas, constituídas inteiramente por osso compacto. Os ossos pneumáticos são os ossos do crânio, pneumatizados, isso é, contém cavidades cheias de ar ou seios. Os ossos das aves podem ser pneumatizados pela penetração neles de divertículos e dos sacos aéreos. Há variações de espécies individuais quanto ao número dos ossos aerados. Contornos e acidentes dos ossos. Os ossos têm acidentes e irregularidades que são definidos ou rotulados de várias maneiras. A maioria dos contornos e acidentes são melhor vistos no osso seco, do qual foram removidos o periósteo e a cartilagem articular. Os ossos longos
tem geralmente 3 fases separadas entre si por bordas. Os ossos curtos, frequentemente, têm 6 faces. Há grande variação no número de faces e bordas dos nossos planos e irregulares. As superfícies articulares são lisas e mesmo depois de removida a cartilagem articular. Um processo articular proeminente é às vezes... Um processo articular proeminente é às vezes mencionado como uma cabeça e sua conexão é estreitada com o resto do osso como colo. O restante é o corpo ou um osso longo. A diáfise, um côndilo, saliência, é uma massa protuberante como a superfície articular. Um ramo é um largo braço ou processo que se projeta da porção principal ao corpo do osso. Outras proeminências, mais ou menos em ordem decrescente de tamanho, são chamadas de processos tocânteres, túberes, protuberâncias, tubérculos e espinhas. As proeminências lineares são rugas, cristas ou linhas e depressões lineares. As proeminências lineares são rugas, cristas ou linhas, e as depressões lineares são sulcos. Outras depressões são fossa ou fóvea, pequena cova. Uma ampla cavidade no osso é denominada seio, célula ou antro. Um buraco ou orifício num osso é um forame. Se tem um comprimento, é um canal, um hiato ou um aqueduto. Muitos destes termos, exemplo, canal, fossa, forame, aqueduto, não são, entretanto, exclusivos dos ossos. Os extremos dos ossos, exceção feita para as superfícies articulares, contêm muitos forames para os vasos sanguíneos. Esses forames são mais numerosos, próximos às margens das superfícies articulares. Os mais calibrosos são geralmente para as veias. Semelhantes forames vasculares são muito menores no corpo dos ossos longos, sendo pouco visíveis, exceto um ou às vezes 2 calibrosos forames nutrícios, que conduzem às canais obliquamente dirigidos. Estes canais dão passagem a vasos que suprem a medula óssea. A direção dos canais nutrícios são ossos longos humanos, é notavelmente constante, embora canais anômalos sejam encontrados algumas vezes no fêmur. Os canais geralmente partem do extremo de crescimento do osso e se dirigem para a epífise. Que primeiro se solda com o corpo. As direções dos vasos são indicadas pelas seguintes expressões. Para o cotovelo, eu vou, do joelho, eu fujo. Apesar da aparente associação com o crescimento do osso, a direção dos canais nutrícios está mais relacionada aos fatores do crescimento fora do osso, talvez ao processo de crescimento das artérias e dos membros. As superfícies dos ossos são comumente rugosas e elevadas, onde há poderosas inserções fibrosas, mas são lisas, onde as fibras musculares se inserem diretamente e igualmente às bordas nas quais as cápsulas articulares se inserem. São muitas vezes marcadas nos ossos, desenvolvidos por uma fina crista ou lábio ósseo. Tal labiamento é aparentemente devido à tensão sobre o periósteo, que se une à cápsula na borda articular. Essa tração, porém, a tração onde as inserções fibrosas são concentradas, aparentemente estimula a camada osteogênica do periósteo a formar o osso. Vascularização e inervação. Os ossos são abundantemente supridos de vasos sanguíneos e a maneira de suprimento de um osso longo está ilustrada na figura 2.1, que é o que... Nossa, aqui, não esqueci de... Tá aqui. Não vou mostrar. Os ossos longos são nutridos pelos seguintes tipos de vasos sanguíneos. Uma artéria nutrícia perfura o compacto do corpo e se divide em ramos longitudinalmente orientados que nutrem a medula óssea e o corpo compacto até as metáfises. Muitos ramúsculos dos vasos do periósteo também vascularizam o osso compacto do corpo. Os vasos da metáfise e da epífase, que nascem principalmente das artérias que nutrem a articulação, perfuram o compacto e suprem o osso esponjoso e a medula dos extremos do osso.
Num osso, em crescimento com os vasos metafisiais e epifisiais, são separados pela lâmina cartilagínea epifisial. Ambos grupos de vasos são importantes para a nutrição da zona de crescimento e distúrbios do suprimento sanguíneo. Podem acarretar perturbações no crescimento. Ambos grupos de vasos são importantes para a nutrição da zona de crescimento. Distúrbios do suprimento sanguíneo podem acarretar perturbações no crescimento. Quando o crescimento termina e a lâmina epifisial desaparece, os vasos metafisiais e epifisiais se anastomosam. Até que o ponto da anastomose com os ramos terminais das artérias nutrícias é incerto. Algumas infecções hematogênicas tendem a se localizar nas extremidades dos ossos. Estudos clínicos, experimentais e histológicos sugerem que a corrente sanguínea, através do compacto do osso adultos normais, é para fora, isso é, o primeiro do sistema arterial medular para as capilares do compacto, daí para os capilares do periósteo e das inserções musculares. Muitas fibras nervosas acompanham os vasos sanguíneos do osso. A maioria destas fibras é vasomotora, porém algumas são sensitivas e terminam no periósteo e na túnica externa dos vasos sanguíneos. Algumas das fibras sensoriais são fibras dolorosas. O periósteo é especialmente sensível à atração ou à pressão. A perfuração do osso compacto sem anestesia pode dar origem a uma dor surda ou uma sensação dolorosa. Perfuração do osso esponjoso pode ser muito mais dolorosa. As fraturas são dolorosas e uma injeção de anestésico entre os extremos fraturados do osso pode dar alívio. Um tumor ou infecção que aumenta junto ao osso e acarreta pressão pode ser muito doloroso. A dor originada num osso pode ser percebida no local, isso é, no ponto de estímulo. Entretanto, a dor muitas vezes se difunde ou é referida. Por exemplo, a dor originada no corpo do fêmur pode ser percebida no local, isso é, pode ser percebida de um modo difuso na porção mais baixa da coxa, ou pode ser sentida no joelho. Algumas fibras nervosas formam terminações encapsuladas, terminações de Ruffini e corpúsculos lamelares no periósteo. As terminações podem ser incluídas no sentido de pressão que pode ser obtido no periósteo. Forma e arquitetura. A óbvia natureza mecânica do esqueleto levou a muitas tentativas para a interpretação da arquitetura externa e interna do osso nos campos da mecânica. Os ossos são admiravelmente construídos combinando força, elasticidade, escasso peso, e estas propriedades podem ser modificadas por várias condições mecânicas. Ainda, a forma de um osso é primariamente determinada pela hereditariedade. Os ossos têm diferenciação própria de estruturas, ou melhor, os ossos embrionários têm formas semelhantes à dos ossos adultos, formas que são alcançadas independente de fatores externos, tais como movimento e pressão. Os ossos embrionários adquirem suas formas características mesmo quando crescem em cultura de tecido. Os fatores que controlam esse desenvolvimento inicial são intrínsecos. A arquitetura do osso reticulado tem sido interpretada mais frequentemente nos termos da teoria da trajetória. De acordo com esta, as tabérculas ósseas seguem as linhas de máxima tensão interna, trajetórias, no osso e são, por isso, adaptadas para suportar as tensões e trações às quais o osso está sujeito. Algumas tabérculas são resistentes às tensões, enquanto outras às forças de compressão. A teoria trajetorial da estrutura do osso teve sua melhor expressão em 1892, quando Julius Wolff, um anatomista alemão, publicou uma monografia sobre a lei da transformação do osso. Seu trabalho foi baseado em estudos da orientação no osso reticular no colo do fêmur. De acordo com essa teoria comumente chamada lei de Wolff, toda mudança na forma e na função, ou só função de um osso, produz mudanças na sua arquitetura trabecular.
e na forma externa, segundo as leis matemáticas. Uma tentativa foi realizada para relacionar a distribuição da orientação das trabéculas com a atitude erecta. Porém, nos quadrúpedes, a distribuição é semelhante. A teoria trajetorial tem sido severamente criticada sobre diversos aspectos e é, em parte, aceita sem reservas. Os adeptos da teoria acreditaram que as forças das tensões são primariamente responsáveis pelo crescimento do osso, enquanto a compressão causa atrofia. Outros pesquisadores do assunto afirmam ao contrário. Entretanto, sobre as mesmas de condições, cada um ou ambos os tipos de força podem estimular o crescimento ósseo durante a vida pós-natal. A função é o primeiro fator de estímulo para o crescimento do osso. E a determinação da estrutura, desprezando a força mecânica implicada. A influência pós-natal, se há alguma, da bioquímica, hematogênese e outras funções mecânicas do osso, sobre sua forma externa e arquitetura interna, são pouco conhecidas. Isto acentuaria que a forma pode prender mais destas funções que das ações mecânicas. Propriedades físicas. Os ossos são rígidos e elásticos. Resistem às forças de tensão e de pressão de um modo quase igual e podem suportar carga elástica e dinâmica muitas vezes maior do que o peso do corpo. As propriedades físicas do osso, que foram amplamente estudadas, são fenômenos de tensão e tração, capacidade de absorção de energia, características de força, rigidez, dureza, densidade e um peso específico. Um dos mais importantes conceitos mecânicos é o de força, que é muitas vezes definido como uma pressão e uma tração. Há 3 tipos primitivos de força, tensão, pressão e torção. Uma força de tensão tende a puxar um corpo, uma força de pressão tende a empurrar o corpo e uma torção tende a fazer que uma parte do corpo deslize sobre uma porção imediatamente adjacente. Um corpo ao qual é aplicada uma força tende a mudar a sua forma ou dimensões lineares. Essa mudança nas dimensões lineares é chamada de tração. Entretanto, a tendência à mudança na forma ou nas dimensões lineares de um corpo, como resultado da aplicação de uma força, é resistida pelo material do qual o corpo é composto. Essa resistência intermolecular na intimidade do material, componente do corpo, é chamada de tensão. A tração pode ser vista quando suficientemente grande. A distensão de uma cinta de borracha, mas a tensão nunca é visível e deve ser computada. Não há unidade de padrão para medida de tração que possa ser gravada em polegada por polegada, porcentagem, etc. Mas a tensão sempre é medida por carga, força, por uma unidade da área. Libras por polegadas quadrada e de quilograma por milímetro quadrado. Há os mesmos 3 tipos de tensão e tração como há os de força. A produção de uma deformação ou tração num corpo pela aplicação de força implica como energia que é comumente definida com a capacidade de realizar um trabalho. Disse um corpo que possui energia quando pode realizar trabalho. Disse que um corpo possui energia quando pode realizar trabalho. Há 2 formas de energia. Quando um corpo é detido de modo a poder produzir trabalho e quando libertado, disse ter energia potencial ou energia estática. E quando o corpo está em movimento, disse ter energia cinética ou energia de movimento. Então, energia estática, energia parada, energia cinética, energia de movimento. Se um corpo volta às suas dimensões originais depois da remoção de uma carga ou força, diz ser elástico. Entretanto, poucos corpos de semelhante a uma faixa de borracha são perfeitamente elásticos. A medida da elasticidade ou dureza de uma matéria é chamada módulo de elasticidade, que é computado pela divisão da tensão na matéria pela tração. O módulo de elasticidade é registrado como libras por polegada quadrada ou quilogramas por milímetro quadrado. Quando a tensão num corpo ou material é registrada em gráfico em função da tração, obtém-se uma curva de tensão-tração. A inclinação da curva
é uma indicação do módulo da elasticidade do material. Pela medida da área abaixo da curva de tensão-tração, a energia que o corpo absorve até o momento em que quebra pode ser computada nos termos de pré-libras ou pré-cúbico ou polegada-libras por polegada cúbica. Uma pré-libra de energia é definido como a energia ou trabalho necessário para elevar o peso a uma libra, peso de uma libra à altura de um pé. A resistência, entre parênteses, a tensão, a pressão ou a torção de um osso é determinada pela aplicação do próprio tipo de força a um exemplo de forma e tamanho padronizados, e medindo uma magnitude da força ou carga que o exemplo suporta até arrebentar-se. A resistência, então, é registrada em muitas libras por polegadas quadradas ou quilogramas por milímetros quadrados. Analisada a resistência de um material ou osso, a velocidade de carga deve ser considerada porque um osso pode suportar melhor uma grande carga de força, se a força for relevante estaticamente. Analisando a resistência de um material ou osso, a velocidade de carga deve ser considerada, porque um osso pode suportar melhor uma grande carga se a força for levemente aplicada, do que se ela for subitamente empregada, ou seja, dinamicamente, se for uma força parada, uma força em movimento. A resistência de um osso também é influenciada pelo sentido da carga com relação aos maiores eixos do osso pela natureza e distribuição do material que constitui o osso e pelo teor da humanidade. Outras propriedades físicas que foram estudadas, são dureza, densidade e peso específico. Estrutura microscópica do osso. O osso é um tecido conectivo especializado em constante modificação. O composto de células é uma substância intercelular densa em inúmeros vasos sanguíneos. É semelhante em certos pontos à cartilagem, mas difere desta em importantes aspectos. A estrutura do osso está resumida no quadro 1. Está no livro. Que aqui eles colocaram, por exemplo, o constituinte é a célula, a cartilagem, 4.1, os constituintes da cartilagem do osso. Condrócito nas lacunas e osteócitos no osso tem osteócitos nas lacunas. Letra B, substância intercelular é a matriz, que tem fibras colágenas mascaradas, substância fundamental contendo mucopolissacarídeos, condroitínio, sulfato e ácido hialurônico e proteínas. No osso, a matriz orgânica de fibras colágenas mascaradas, substância fundamental contendo mucopolissacarídeos, condroitino de sulfato e ácido hialurônico e proteínas. E a segunda matriz orgânica é de cristais de apatita, na substância fundamental. Que aqui está falando que são os constituintes, que constitui, né? Então, na cartilagem. E os adicionais, que é a vascular e a nervada, que é na cartilagem. E no osso, são vasos sanguíneos e nervos, linfáticos e no periósteo. No linfático e no periósteo. As células têm condrócitos nas lacunas, na cartilagem hialina, e no osso, osteócitos nas lacunas. Os osteócitos são as células ósseas que, denominadas osteócitos, ocupam os espaços chamados de lacunares, numa matriz intercelular dura e densa. Canalículos irradiam-se de cada lacuna e contribuem para a difusão de material nutritivo. Prolongamentos e protoplasmáticos dos osteócitos ocupam também os canalículos, pelo menos no caso das células jovens. O osso é capaz de viver até mesmo quando as suas células estão sepultadas no material rígido, porque existe uma disposição para adequada difusão. A vida do osso depende das suas células, e quando uma célula óssea morre, o osso adjacente se desintegra. A substância intercelular. A rigidez do osso resulta na deposição de uma complexa substância mineral na matriz orgânica, principalmente complexos de fosfato de cálcio que pertencem ao grupo mineral de apatita. As substâncias minerais constituem cerca de 2/3 do peso do osso.
Quando o osso é calcinado, retirada a água das substâncias orgânicas pela queima, fragmenta-se. Quando descalcificado, o osso torna-se flexível. Em face do alto conteúdo mineral, os ossos são muito opacos aos raios-x. A matriz do osso contém fibras colágenas, um cimento ou substância fundamental composta de mucopolissacarídeos e mucoproteínas. O osso tem relativamente menos matriz do que a cartilagem. O colágeno é responsável pela maior parte do conteúdo orgânico. Quando a matriz se calcifica, os cristais salinos do osso se depositam em relações muito precisas a fibras colágenas, ao contrário da cartilagem calcificada, na qual os cristais são depositados irregularmente. O colágeno parece ter importante papel no arranjo ou controle da deposição dos cristais salinos ou osso. Os ossos atuam como reservatório de íons de cálcio, bem como de fosfatos, também outros íons. Alguns elementos, tais como chumbo, plutônio, esterôncio, que não estão normalmente presentes no osso, podem ser apreendidos pelo osso e armazenados, podendo ser difícil removê-los. O estrôncio, clinicamente importante, pois a sua presença constante no osso pode conduzir a tumores malignos do mesmo. Os estudos do estrôncio contido no osso têm informado sobre emanações radioativas. Vou ter que vir aqui no índice, porque senão eu vou ficar perguntando pra minha cabeça aqui um tempão o que é isso. Enfim. Tá. Vasos sanguíneos e lamelas ósseas. O adulto é composto de camadas, portanto conhecido por osso lamelar. No osso compacto, essas camadas ou lamelas são arrumadas no osteônio ou sistema aversiano, cada um dos quais consiste de lamelas arranjadas concentricamente à maneira de tubos concêntricos. O tubo mais interno encerra um núcleo nunca mais de 20 micros de diâmetro, de tecido contendo usualmente apenas um simples pequeno vaso. Os osteônios são alguns milímetros de comprimento. Eles medem cerca de 150 micros de diâmetro e correm longitudinalmente, obliquamente, longitudinalmente ou obliquamente, longitudinais dos corpos dos ossos. As fibras colágenas em cada lamela são agrupadas em delgados feixes que são arrumados em espiral em relação ao maior eixo do osteônio. A direção dos feixes espirais em curso alterna uma lamela para as lacunas contidas em cada lamela. O material nutritivo pode difundir para fora dos capilares, através dos canalículos para os osteócitos. Alguns dos osteônios se ramificam e a incidência de ramificação varia em partes diferentes de um osso. Quando os osteônios são reabsorvidos, eles podem não ser completamente removidos. Se não são, as porções das lamelas que permanecem entre os osteônios são conhecidas como lamelas intersticiais. As lamelas que estão presentes na circunferência do corpo são tidas como lamelas circunferenciais. As lamelas das trabéculas do osso esponjoso são arrumadas como osteônios, mas como lâminas chatas e discretamente, não como osteônios, mas como lâminas chatas e discretamente recurvadas. Os capilares adjacentes às trabéculas nutrem o osso. A gente vai ler todo o capítulo do osso mesmo. Medula óssea.
Antes do nascimento, a cavidade medular dos ossos e os espaços entre as trabéculas estão preenchidos por tecido chamado de medula óssea rubra. Este tecido dá origem aos corpúsculos vermelhos do sangue e a certas células brancas, os granulócitos. Da infância em diante, há uma diminuição progressiva da quantidade da medula óssea formadora de células sanguíneas e um aumento progressivo de acúmulo de gordura, medula óssea flava. A distribuição aproximada no adulto é comumente considerada como sendo a seguinte: a medula óssea rubra, que está presente nas costelas, nas vértebras, no externo, nos ossos e no quadril, o rádio, a una, a tíbia e a fíbula. Contém medula óssea gordurosa em seus corpos e epífises. O fêmur e o húmero, usualmente, têm uma pequena quantidade da medula óssea rubra nas porções superiores dos corpos e pequenas porções podem estar presentes nas epífises proximais. Os ossos do tarso e do carpo contêm geralmente apenas medula óssea gordurosa. Na idade muito avançada, a medula óssea rubra pode estar completamente ausente nas epífises e nos corpos do fêmur do húmero, segundo se comprova por uma simples observação. Entretanto, o exame microscópico de uma medula óssea é totalmente gordurosa, de qualquer osso, em qualquer idade, muitas vezes mostra ilhotas de células hematopoiéticas. Também, o acúmulo relativo de medula óssea rubra e flava pode ser alterado por moléstia. A perda de sangue, por exemplo, pode ser uma medula óssea rubra, enquanto são formadas mais células sanguíneas. Devido à carência de ambos estudos sobre indivíduos sadios, pouco é conhecido acerca das vibrações normais da extensão da medula óssea rubra nos ossos isolados. Algumas variações com a idade é de se esperar, embora a extensão desconhecida, talvez com o sexo. Contudo, pode haver mais medula óssea rubra nos fêmures das mulheres do que nos homens. Por isso que a gente... entendi. Desenvolvimento e crescimento. Todos os ossos começam como uma condenação do mesênquima que surge muito cedo, no período embrionário. Algumas delas são mais fibrosas. A ossificação das mesmas forma os ossos chamados membranosos, dérmico ou de revestimento. A maioria das condensações, entretanto, é mais celular. As últimas tornam-se cartiláginas e formam cartilagem hialina, que tem aproximadamente as formas dos frutos dos ossos. Em ambos tipos, há, entretanto, a formação do osso como tecido, que é semelhante. A formação é o primeiro indicada por um aumento por número das células e fibras. As células diferenciam-se em osteoblastos, que depositam uma matriz orgânica chamada osteoide. Os sais ósseos são então depositados na matriz. A formação e classificação da matriz pode ocorrer quase simultaneamente no crescimento rápido do osso. Alguns osteoblastos são retirados na matriz, em torno deles, e tornam-se osteócitos. Outros continuam a dividir e formam mais osteoblastos na superfície do osso. A forma e o modo de crescimento deste novo tecido ósseo depende de cada osso. O osso embrionário é muitas vezes conhecido como osso fibroso, devido ao fato de que as suas fibras colágenas estão dispostas em feixes grosseiros, irregulares ou entrelaçados. Um tipo de osso fibroso é o osso comum das escamas e dentes dos peixes, cartilágenos e ossos planos dos anfíbios e répteis. Também é encontrado nas inserções tendíneas, faciais e ligamentos no osso, no calo das fraturas e no osso patológico. Deixados feixes ósseos nas lâminas, os osteônios não são formados senão depois do nascimento. O osso cresce apenas por aposição, isso é, pela deposição de novo osso nas superfícies livres. A remoção ou reabsorção do osso desempenha uma parte importante no seu crescimento. E duramente esse processo podem ser feitos reajustamentos. Enquanto o osso aumenta de tamanho, as células multinucleadas, chamadas osteoclastos, parecem ser envolvidas nessa reabsorção e são comumente encontradas onde o osso começa a ser removido. Suas funções exatas ainda são controvertidas, mas concorda-se geralmente que elas não estão implicadas de um modo capital na remoção dos ambos constituintes, orgânico e inorgânico. O processo de deposição e reabsorção do osso continua por toda a vida do indivíduo. Num osso compacto, todos os osteônios são reabsorvidos e recolocados. Assim,
Em qualquer tempo, um osso sempre contém uma certa quantidade de tecido ósseo novo. A permuta de cálcio entre o osso novo e o sangue é muito rápida, contrastando com a troca mais lenta entre o osso antigo e o sangue. É de todo verossímil que a remoção e a reposição constante do osso está mais relacionada com o balanço iônico do sangue do que com qualquer necessidade especial do osso. Tipos de ossificação: ossos membranosos e ossificação intramembranosa. Ossos membranosos compreendem muitos dos ossos da calvária, muitos em torno dos órgãos e dos sentidos e do esqueleto facial, em parte a clavícula e a mandíbula. Os ossos membranosos são logo indicados por uma condensação fibrocelular durante o período embrionário. Então, o centro primário ou centros de ossificação de cada osso é indicado por um aumento das células e fibras, e o osso começa a ser depositado da maneira descrita acima. Uma espícula do osso é formada cuja superfície é coberta pelos osteoblastos. Novas espículas ou trabéculas são então formadas, irradiando-se no centro. Logo então elas se interconectam. As trabéculas continuam a aumentar em espessura. Também se alongam por adição de seus externos livres. A distribuição do crescimento e da orientação das trabéculas depende do osso considerado. O tecido conectivo em face do osso forma o periósteo fibroso. Este, nas faces internas dos ossos da calvária, em uma porção dura mater, da dura mater. No nascimento e por algum tempo depois, os ossos da calvária consistem apenas num simples membrana de osso compacto do tipo fetal ou fibroso, que é essa aqui, ó. Esse tipo de osso, então, é gradualmente repouso pelas lamelas ósseas e os osteônios começam a se formar, que é onde vai fechando a muleira. É a muleira do menino, gente. Muleira do menino. Eu acho que vocês vão rir muito aqui. Agora eu tô entendendo. Vamos lá. Ossos de cartilagem em ossificação periostal e endocondral. O osso de cartilagem começa como uma condensação mesenquimostosa ou blastema, que usualmente aparece no período embrionário. Uma matriz intercelular característica da cartilagem começa então a ser depositada e prossegue até que um modelo cartilágeno do futuro osso é formado. É de interesse que o húmero e a disposição dos elementos esqueléticos sejam determinados antes do aparecimento das condensações mesenquimais. Isso condiz com aquelas anomalias nas quais o número de elementos esqueléticos é aumentado, surgindo muito cedo no desenvolvimento. As anomalias nas quais o número dos elementos esqueléticos é reduzido igualmente surgem precocemente no desenvolvimento, mas os fatores causais podem atuar por um tempo um tanto longo, até o período de diferenciação. Uma vez presentes os elementos esqueléticos, nem aumento nem diminuição é possível nos mesmos. As mudanças subsequentes constituem somente a interferência no crescimento e a maturação dos elementos já formados. A sequência do crescimento num osso longo está esboçada abaixo. O modelo cartilagíneo cresce pela posição do pericôndrio, e pela multiplicação das células nos extremos. Olha só. Onde a gente estava mesmo? De interesse, a disposição dos elementos seja... Vou voltar aqui um pouquinho, né, a página 18, só para eu finalizar, a gente vai finalizar já tá no final aqui. É de interesse que
o número e a disposição dos elementos esqueléticos sejam determinados antes do aparecimento das condensações mesenquimais. Isso condiz com aquelas anomalias nas quais os números dos elementos esqueléticos é aumentado, surgindo muito cedo no desenvolvimento. As anomalias nas quais o número dos elementos esqueléticos é reduzido, igualmente, surgem precocemente no desenvolvimento, mas os fatores causais podem atuar por um tempo, um tanto longo, até o período de diferenciação. Uma vez presentes, os elementos esqueléticos nem aumento nem diminuição é possível nos mesmos. As mudanças subsequentes consistem somente de interferência no crescimento e maturação dos elementos já formados. A sequência do crescimento num osso longo está esboçada abaixo. Está aqui no desenho. O modelo cartilagíneo cresce pela posição do pericôndrio e pela multiplicação das células nos extremos. As células mais antigas e mais volumosas estão no meio do corpo. No fim do período embrionário, que são 7 semanas após a ovulação, a cartilagem muito se assemelha ao osso adulto em forma e relações. 2. As células internas do periocôndrio se diferenciam entre os osteoblastos e depositam em delgada camada de osso que circunda o centro do corpo à maneira de um anel. Este osso periostal, ou colar primário de osso, é que se formou pela classificação intramembranosa, aumentada em espessura e em comprimento. Aproximadamente, ao mesmo tempo, a cartilagem adjacente torna-se calcificada. Suas células tornam-se muito hipertrofiadas. Depois de um intervalo variado, dependendo do osso, pequenas massas de células que incluem osteoclastos corroem o colar ósseo e destroem a cartilagem adjacente. Algumas células invasoras formam vasos sanguíneos e estabelecem a circulação. Outras células são precursoras das células hematopoéticas e ainda outras se diferenciam em osteoblastos. O processo de destruição de cartilagem se estende rapidamente em direção às extremidades dos ossos. Num tempo variável, após a invasão do osso, é depositável em torno de fragmentos de cartilagem que foram isolados. Essa formação de osso é chamada de ossificação endocondral e seu aparecimento dá origem ao que se conhece por um centro de ossificação. Muitas trabéculas endocondrais são removidas quase logo, tão formadas deste modo que desenvolve-se uma cavidade medular. As que permanecem tornam-se progressivamente mais largas à medida que é depositado mais osso em seu redor. Por vezes, no período fetal, antes que a ossificação epifisial comece, as epífises, as extremidades cartilagíneas dos ossos, são invadidas por vasos sanguíneos. Quando o processo de destruição da cartilagem e as ossificações periostal e endocondral se aproximam, os extremos dos ossos, uma zona de crescimento é formada em cada extremidade. Essa zona consiste de células de cartilagem que se multiplicam, hipertrofiam e formam colunas. Os vasos sanguíneos e células invadem e destroem o extremo das colunas no ponto dirigido para o corpo, deixando traves de matriz cartilagínea ossificadas. O osso, então, é depositado em torno dessas traves. Muitas das trabéculas, assim formadas, são removidas quase imediatamente. As que permanecem aumentam em espessura. A zona de crescimento epifisial é responsável pelo crescimento em comprimento do corpo. O corpo cresce em largura pela formação do osso periostal. Enquanto os ossos crescem, mantém a sua forma por processo de remodelagem ou da reconstrução. Enquanto o osso é depositado em torno do corpo, é removido da superfície interna. Por isso, a cavidade medular aumenta continuamente em diâmetro. O osso é removido das superfícies externas das metáfises. Todavia, é depositado nas suas superfícies internas. O periósteo, que é preso em cada extremidade do osso, cresce primeiramente em comprimento por expansão intersticial. Esse tipo de crescimento em comprimento, junto à reabsorção local do osso, permite as inserções dos músculos e dos ligamentos manterem suas próprias relações com as junturas durante o crescimento. Em alguns ossos, a ossificação epifisial começa antes do nascimento. Em outros, em intervalo variável depois do nascimento e algumas vezes muitos anos depois. Um centro epifisial é primeiro indicado pela hipertrofia das células da cartilagem. A matriz se calcifica e as células são destruídas pela invasão de vasos sanguíneos.
A ossificação endocondral, então, começa a se expande em todas as direções, apenas até uma delgada lâmina cartilagínea, a lâmina ou disco epifisial, deixada entre a epífise e o corpo. As células de cartilagem na lâmina continuam a se multiplicar e constituem a zona de crescimento do corpo. A cartilagem que permanece na superfície articular do osso constitui a cartilagem articular, as células da qual formam uma zona de crescimento para a epífise. Durante a adolescência ou no início da idade adulta, as células de cartilagem da lâmina epifisial deixam de se dividir e são destruídas e substituídas pelo osso. O crescimento em comprimento então cessa. A cartilagem articular, do mesmo modo, para de crescer, mas não é substituída pelo osso. A maioria dos ossos longos não cresce de um modo igual de ambas as zonas de crescimento. Por exemplo, o número cresce mais em sua extremidade superior que na inferior, enquanto o fêmur cresce mais em seu extremo inferior. Os ossos curtos, planos e irregulares, que são pré-formados em cartilagem, diferem um tanto em suas maneiras de ossificação. Em ossos como a escápula, a cartilagem se calcifica e o osso periostal se forma antes que ocorra a invasão vascular e a ossificação endocondral. Começa. Em outros ossos, como as vértebras, a distribuição varia em diferentes partes. Nos arcos das vértebras, o osso periostal aparece no primeiro, mas sua invasão pelos vasos sanguíneos, ainda que os ossos do tarso e do carpo sejam vascularizados, antes do nascimento de muitos deles, não começam a ossificar-se senão depois do nascimento. Perturbações do crescimento. Perturbações do crescimento são comuns e muitas vezes graves. As células da cartilagem da zona de crescimento são muito sensíveis às mudanças nutritivas e a sua atividade mitótica é diminuída por qualquer doença grave. Durante tais períodos, o crescimento em estatura diminui. Um excesso de hormônio de crescimento pode conduzir ao gigantismo ou à acromegalia. Os hormônios sexuais também têm efeito sobre a marcha do crescimento. A ossificação epifisial comumente se inicia 1 ou 2 anos a mais cedo que nas jovens. Quando há deficiência ou ausência de vitamina, a ossificação na zona de crescimento é perturbada e a calcificação da cartilagem falha. A formação das fibras colágenas e da matriz diminui com a deficiência de vitamina C e A. A deficiência de vitamina A afeta diversos componentes do crescimento do osso, inclusive remodelagem. Os efeitos do esqueleto, inclusive defeitos de transformação, crescimento, são muito comuns. Muitos são causados por fatores genéticos ou por combinações de fatores genéticos, hormonal, nutritivo e patológico. Fraturas. Uma fratura é a perda da continuidade de um osso. Uma fratura simples ou fechada não está em comunicação com uma ferida da pele. Uma fratura que se comunica com uma ferida da pele é conhecida como uma fratura composta ou aberta. Tal fratura está sujeita à infecção. As fraturas podem também ser classificadas de acordo com a forma, por exemplo, transversa, oblíqua ou espiral. É usualmente necessário reduzir uma fratura, isso é, manipular os extremos fraturados de modo que o alinhamento do osso seja restabelecido. O tecido conectivo é rompido numa fratura e a restauração é alcançada pelo crescimento celular desse tecido. O processo de recuperação é contínuo, mas podemos distinguir 3 estágios: restauração por tecido de granulação, união pelo calo e a consolidação do osso. O alinhamento original do osso pode ser tão bem restabelecido que o tal local da fratura mal pode ser percebido. Quanto mais jovem é o indivíduo, mais rápido e completa é a cura dessa fratura. A hiperemia, excesso de suprimento sanguíneo no osso, está associada com porose, isso é, a remoção das substâncias ósseas, enquanto a isquemia está associada à esclerose. Se a hiperemia ocorre durante a cura de uma fratura, o osso é retirado dos extremos dos fragmentos e a cura é retardada ou impedida. Se por essa ou outra razão a fratura não consolida as superfícies fraturadas, tornam-se lisas a atividade celular e a atividade celular estaciona e os fragmentos ficam unidos por um tecido fibroso e denso. Esse tecido evita uma boa vascularização e a isquemia resultante de muitas vezes seguida da esclerose e das extremidades dos fragmentos. Algumas vezes se forma uma juntura no tecido fibroso interposto e pode lembrar uma juntura sinovial, pseudoartrose. É a última página, gente. Do capítulo 2. Variações.
Os ossos variam de acordo com a raça, o sexo e a idade, e de indivíduo para indivíduo. As causas e significado das diferenças raciais são desconhecidas. Os ossos nas mulheres são geralmente mais leves e menores, porque as mulheres são usualmente menores e o crescimento estaciona cedo. As impressões musculares tendem a ser mais pronunciadas nos ossos dos homens. Ainda entre muitos ossos, pode ser o único e mais extremo elemento que pode ser encontrado em relação ao sexo. À parte do tamanho, os ossos das crianças diferem por serem mais elásticos. Quando fraturados, quebram como uma madeira verde. Na verdade, algumas vezes se dobram, enquanto um osso adulto se fraturaria. Os ossos senes podem mostrar uma atrofia geral e perda de substância compacta, mas é muito duvidoso que isso seja um acompanhamento inevitável da sensibilidade. As variações individuais são devidas a uma variedade de causas. As variações comuns são diferenças em tamanho e peso dos ossos. Tais diferenças estão usualmente relacionadas com a altura e o desenvolvimento muscular do indivíduo. Os ossos começam a mudar depois do nascimento, quando a atividade muscular está firmemente presente. Por exemplo, o processo coronoide da mandíbula está amplamente dependente dos músculos de mastigação para o seu completo desenvolvimento. Acidentes secundários na forma das superfícies rugosas ou de linhas começam a aparecer na puberdade. Estes acidentes secundários são característicos das inserções fibrosas e tendíneas. As linhas primárias, como uma linha áspera do fêmur, pode tornar-se espessa e mais alta. O lábio da margem articular pode ocorrer na idade avançada. Os ossos podem se hipertrofiar. Se o osso de um membro é retirado ou estar congenitamente ausente, por exemplo, a fíbula ou osso adjacente se alarga. Ao contrário, os ossos se atrofiam quando a atividade está muito diminuída ou ausente, como quando um membro é colocado no aparelho engessado ou quando há uma doença paralítica. Tanto o material orgânico quanto o material inorgânico do osso se perde. A qualidade do osso é apenas ligeiramente alterada. Se dá a destruição pelo uso, no desgaste da cartilagem articular e a consequente movimento do osso sobre o osso, as quais as superfícies em contato podem se tornar densas e polidas. Aspecto médico, legal e antropológico. Quando os fragmentos dos ossos são encontrados, é algumas vezes possível determinar primeiro se os ossos são humanos ou então se estão jovens ou velhos, de homem ou de mulher. Pode ser difícil ou impossível determinar se um osso é humano, a menos que seja encontrado um osso característico, relativamente intacto. Se dispuser de um esqueleto humano completo, o sexo pode ser determinado em cerca de 50% nas crianças e provavelmente em 90% ou mais nos adultos. De maior valia na determinação do sexo, na ordem de sua importância, a pelve e o osso sacro, o crânio externo, o atlas, os ossos longos. Alguns pesquisadores acreditam que o fêmur é de mais valor que o atlas. Com um material razoavelmente completo, e a idade pode ser determinada dentro de cerca de 2 anos da idade correta, até 30 anos da idade, dentro de 5 a 10 anos da idade real, após 30. Ai, que legal. Grande habilidade e experiência são requisitos para a determinação da raça. A estatura pode ser calculada de um modo acurado se dispuser de um osso longo, especialmente o fêmur. Tem sido publicados quadros relacionados, então é possível a gente saber se é homem, se é mulher, se é criança, se não. Tem sido publicados quadros relacionados com o comprimento dos ossos longos com a estatura. Pelo fato dos ossos, e especialmente dos dentes, serem resistentes à destruição, são comumente as únicas partes do corpo que podem ser encontradas muito tempo após o sepultamento. Assim, são maior fonte de informações acerca da vida dos animais primitivos e é do estudo dos ossos fossilizados que muitos dos nossos conhecimentos das mudanças de evolução foram obtidos. O estudo e a devida interpretação de um dos ossos fósseis requer grande experiência, um amplo conhecimento das variações e das aspectos comparativos. Mesmo assim, os pesquisadores podem ser levados a má interpretação. A estimativa da idade dos ossos fósseis é atualmente auxiliada pelos métodos de determinação do conteúdo de flúor e de carbono. Cartilagem. A cartilagem é um tecido conectivo resistente, elástico, que se compõe de células e fibras implantadas numa matriz intercelular, firme e gelatinoide.
As células da cartilagem, que são os condrócitos, ficam em lacunas, algumas vezes isoladamente, porém muitas vezes em grupos. Um grupo de células se desenvolve de uma simples célula percussora, chamada de condroblasto. Um componente importante da matriz é o mucopolissacarídeo, que é um dos ácidos do condroitino sulfúricos. Na cartilagem adulta não há nervos e usualmente também vasos sanguíneos. As substâncias nutritivas devem, entretanto, se difundir pela matriz para alcançarem as células. Ao contrário dos ossos, a difusão é muito precária nas cartilagens calcificadas. Quando a cartilagem se calcifica, os condrócitos geralmente morrem e a cartilagem é reabsorvida, substituída por osso. As fibras implantadas na matriz são colágenas ou elásticas. A natureza ou arranjo dessas fibras são parcialmente a base de classificação da cartilagem em 3 tipos. Um elemento esquelético, seja parcial ou inteiramente cartilagíneo, é envolto por uma membrana de tecido conectivo, o pericôndrio, cuja estrutura é semelhante ao periósteo. A cartilagem cresce por aposição, isso é, pela deposição de nova cartilagem sobre a superfície da velha. A cartilagem recente é formada por condroblastos, que resultam das células mais profundas do pericôndrio. A cartilagem também cresce intersticialmente, isto é, por um aumento do tamanho do número das células existentes e por um aumento da quantidade da matriz intercelular. As células da cartilagem adulta, especialmente da cartilagem hialina, perderam geralmente a capacidade da divisão mitótica. Consequentemente, a restauração ou regeneração da cartilagem depois de uma agressão é insuficiente a não ser que possua um pericôndrio. Isso é particularmente verdade na cartilagem articular, na qual há ausência de pericôndrio. Cartilagem hialina. Esse é o tipo mais difundido. É assim denominado por conter aparência vítrea, translúcida, devido às características da sua matriz. Essas fibras colágenas que estão implantadas nela têm aproximadamente o mesmo índice de refração. As fibras não são visíveis, entretanto, as preparações em microscópios comuns. Os moldes cartilagíneos dos ossos no embrião são formados de cartilagem hialina, como também o disco epifisial. Muitas cartilagens articulares e as cartilagens costais, as cartilagens traqueais e bronquiais e muitas das cartilagens do nariz e da laringe são constituídas da cartilagem hialina. A cartilagem hialina não articular tem uma tendência a calcificar-se e ser substituída por osso. Fibrocartilagem. Os peixes de fibras colágenas são os elementos mais importantes da fibrocartilagem. Estes são visíveis na preparação em microscópio comum, ao contrário da cartilagem hialina. A matriz é mais escassa do que a cartilagem hialina e os condrócitos são esparsos. A fibrocartilagem existe em certas junturas de cartilagíneas e constitui cartilagem articular em algumas junturas, por exemplo, a temporomandibular. Cartilagem elástica. Esse tipo de cartilagem se assemelha à cartilagem hialina, com exceção de suas fibras, que são elásticas. Ela raramente, se tal ocorrer, se calcifica na idade avançada. A cartilagem elástica é encontrada na orelha e no meato acústico externo e cartilagíneo, que forma alguma das cartilagens da laringe. Nas próximas, nós vamos ler as junturas, ok? Capítulo 3. Hoje a gente termina aqui nesse capítulo. Até sexta-feira que vem. Um beijo!